Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Pod Teológico. Estamos aí para mais uma aula de Teologia Paulina. E hoje é a aula de número 18, isso, nós estamos seguindo aí em nossos estudos, né? Nas últimas aulas a gente veio falando sobre a visão do apóstolo Paulo, né, na questão antropológica, né? Qual a visão que ele tinha do homem em relação ao corpo, né? Alma, espírito, né? A humanidade, né? E você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, convido você a fazer parte do nosso canal, né? Se inscrevendo aí, vem fazer parte da Família Ponte, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você ficar informado, receber os nossos reviews, para você receber as nossas lives. Temos lives todas as segundas-feiras, 19h30, e lives durante a semana surpresa, né? De manhã, tarde, noite, quando dá, né? E peço a você desde já que já se inscreveu, beleza? Ative o sininho da notificação, dê o like, comente aí, para você ajudar a engajar o canal, e compartilhe esta aula aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook. Eu peço a você, dessa maneira você ajuda também a divulgar, engajar o canal, compartilhe com pessoas que também você sabe que gostam do assunto, lá nos grupinhos da pós-graduação, bacharel, do grupo de básica de teologia que você estuda, da EBD, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, perfeito? E se você tem sentido de Deus, nos ajudar, ser um patrono, né? Ser um patrocinador desse canal, abençoar, né? Semear em boa terra, né? Abençoando este ministério. Aqui embaixo nos comentários temos o nosso link do Apoia, se você puder se tornar um apoiador mensal, e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point. Quando nós alcançarmos uma meta financeira, que você vai ver lá dentro, quando você clicar na plataforma, tem uma meta lá. Estamos quase chegando, né? Estamos perto. Quando você perceber, quando a gente bater essa meta, a gente vai começar a sortear livros de teologia todos os meses para vocês, que são os patrocinadores. Somente para vocês, os patrocinadores, né? Todos os meses. Se bem que mesmo não tendo alcançado meta, eu já sorteei alguns livros, já senti no coração, né, de sortear, ainda que nós não tenhamos abatido a meta. Sorteei um livro agora recentemente, já distribuí já umas 2 canecas. Enfim, tá uma benção. O grupo lá não é para debate, mas sim para a gente divulgar obras teológicas, tá certo? E aqui embaixo também nos comentários tem o nosso Pix, se você quer nos ajudar de maneira aleatória, R$1, 50 centavos, R$5. Eu quero ofertar o seu ministério, pastor, sentindo no coração. Aqui embaixo no Pix, Deus abençoe a sua vida, tá certo? Então vamos lá. Para quem não sabe, nós estamos estudando a teologia paulina, né? Teologia do apóstolo Paulo, de Midal, uma obra, um clássico da editora Paulus. Para quem não sabe, Jim Dow foi, né, protestante, foi presbiteriano, um dos maiores especialistas em Novo Testamento, assim, na virada do século XX, né, segunda parte do século XX para o século XXI, morreu agora em 2020, já partiu para o Senhor e nos deixou aí muitas obras importantíssimas. Então, na última aula, nós falamos um pouco sobre os pressupostos, né, antropológicos. E vamos agora falar sobre o corpo, né? A palavra soma, né? Soma, no grego, corpo. Sugiro também que você também, daqui a pouco, dê uma olhadinha lá na nossa playlist. Temos outras séries também de aulas, videoaulas também. Tá totalmente gratuito para você assistir. Vamos lá. Soma é um dos termos mais importantes de Paulo no seu discurso a respeito da humanidade. Ocorre mais de 50 vezes nas cartas paulinas incontestadas. Para você que está chegando agora no estudo da teologia paulina, quando ele se refere assim, ocorre 50 vezes o termo soma no grego, né, que é corpo, nas cartas paulinas incontestadas. Então, para a academia, para muitos estudiosos, cartas incontestáveis são aquelas cartas que todos os acadêmicos não discutem a autoria. Todos têm a certeza de que foi Paulo que escreveu. Pois é, você que está chegando agora, talvez não saiba disso, entre os acadêmicos, eles não consideram, por exemplo, que Paulo tenha escrito 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Colossenses e Efésios. E talvez nem Filemão. E Colossenses também. Eles não consideram cartas autênticas. Eles consideram que foram cartas escritas pela segunda geração de crentes, né? Ou seja, discípulos de Paulo. Existem argumentos pró e contra, a gente não vai entrar aqui nessa questão, mas existem argumentos prós e contras, né? Eu, particularmente, fico com o argumento de que Paulo escreveu todas as epístolas. Eu sou um conservador, tá? E quais serão essas cartas autênticas, onde aparece, então, 50 vezes a palavra soma no grego, que é o termo corpo? Então, para a academia, cartas autênticas são 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, só 4.
Pois é. Depois você precisa estudar, por exemplo, sobre questões de autorias, né? Você tem que ler teologias do Novo Testamento e introduções ao Novo Testamento para compreender essa questão de autoria. Né? Por exemplo, uma obra sensacional que vai debater, apresentar assim, vastos argumentos falando sobre essa questão de autoria das epístolas paulinas, os prós e os contras, as razões de se acreditar ou não na autoria paulina, por exemplo, de Filipenses, Colossenses. Uma obra sensacional, você nem vai saber qual é, vou te dizer agora. Pois é, por que pareça, o Novo Testamento interpretado de Champlin, ele dedica muito tempo, muita coisa falando sobre essas questões, porque de se duvidar ou não, né? As razões prós e contras para afirmar ou não as epístolas, a autoria paulina para as demais epístolas, tá? Dizem que Romanos contém alguns empregos surpreendentes, mas quando sempre em versículos isolados, o que torna difícil penetrar na ideia de Paulo. Mas, felizmente, 1 Coríntios traz uso mais intensivo, através do qual o âmbito da concepção do corpo, segundo Paulo, se torna mais claro. Como esclarecimento preliminar, notemos que o próprio termo corpo ilustra bem as dificuldades para correlacionar o pensamento do século XX com o de Paulo e para resolver a questão da influência grega ou hebraica. Em inglês, como também em português, o primeiro sentido da palavra corpo, usualmente, é o organismo material, individual ou cadáver. Aí, ó. Assim, os falantes de língua inglesa, igualmente os de língua portuguesa, terão dificuldade de libertar-se da identificação corpo igual ao corpo físico. Esse sentido, na verdade, reflete o uso grego antigo e continuado. Em Homero, né, historiador grego, soma, termo grego soma, que é corpo, sempre significa corpo morto ou cadáver. Vai vendo, no grego mais antigo. E a conotação entrou no uso bíblico na Septuaginta e no NT não paulino, refletindo a concepção grega mais partitiva da pessoa, o soma como não integrante da pessoa. Olha só. Até porque há uma corrente de teólogos que dizem que o Novo Testamento foi mal influenciado, né, pela cultura, pela filosofia grega, colocando uma perspectiva do homem tripartite. O que significa isso? Tripartite, né? O homem é visto como corpo, alma e espírito, algo que os judeus não veem. Nunca viram e nunca viram o homem assim. Tripartite. Corpo, alma e espírito. Ou seja, um homem possuindo o corpo e duas partes imateriais invisíveis. Né? E dizem que o cristianismo foi influenciado. Eu não penso dessa forma, não. Penso apenas que o cristianismo retratou uma verdade que estava presente na concepção grega. Uma revelação que os judeus não tinham. Tanto é que os judeus usam a expressão alma não para se referir à parte imaterial e invisível do homem. Você já ouviu expressões assim? Tantas almas desceram para o Egito, saíram do Egito. Tantas almas acompanharam Jacó para ir para o Egito e tal, quando Jacó desceu ao Egito, né, com sua família e tal. A concepção ali de que alma, nefesh no grego, né, ela tem uma perspectiva, uma ótica do homem na sua integralidade. Quando se fala nos textos do Antigo Testamento, quando se refere nefesh ao homem, ali a ideia não é de uma parte imaterial, invisível, né? Não. Essa ideia ela só vem no Novo Testamento, tá? Pra gente entender. Então a concepção de alma, nefesh, e por exemplo, psique no Novo Testamento são totalmente distintas, são concepções que você tem que estudar. Antropologia judaica e antropologia do Novo Testamento, antropologia do NT e do AT, totalmente distintos, são diferentes concepções, senão você vai misturar as estações, né? O que mais que ele diz aqui? Mas conforme já foi observado, a Septuaginta, né, que é a versão de 70, a versão hebraica para o grego, né, realizada antes
século II a.C., é inseguro no seu uso de soma, porque o termo não tem equivalente direto ao hebraico. Certo? Não tem. E como teremos de explicar adiante, não é a coincidência entre corpo e carne que provavelmente expressa noções hebraicas distintas, tanto quanto as passagens em que soma é a tradução mais tentativa de outros termos hebraicos. Entendeu? Foi o que eu falei aqui. Quando a palavra nefesh aparece se referindo a um homem na sua totalidade, na sua integralidade, né? Não tem como traduzir por psique. Ele vai ter que, a Septuaginta, que é a versão do texto hebraico para o grego, teve que traduzir por soma, porque não tinha equivalente. Quando ele está falando nefesh ali, ele está falando do homem na sua integralidade, não está falando da parte imaterial, da alma. Ele não traduz psique por psique, traduz por soma, corpo. Se refere ao corpo, né? O homem na sua totalidade. Olha, interessante. Isso nos adverte mais uma vez que ler a antropologia de Paulo à luz do uso moderno ou do uso grego antigo provavelmente distorceria, já desde o ponto de partida da nossa apreciação do pensamento de Paulo. No uso de Paulo, soma, né? Corpo, como tantos outros dos seus termos, tem todo um espectro de significados. O enfoque na fisicidade é apenas uma das extremidades do espectro. Como veremos daqui a pouco, soma, denotando o corpo humano, inclui o corpo físico, porém é mais do que isso. Uma palavra melhor que também nos ajudaria a romper com os nossos preconceitos do século XX é o termo alternativo chamado corporificação. Soma como corporificação da pessoa. Nesse sentido, soma é conceito relacional, denota a pessoa corporificada em determinado ambiente. Olha que interessante. Outra opção aqui, né? Pouco conhecido, aliás, né? Uma expressão pouco falada, pouco, digamos assim, falada, explicada, analisada no meio protestante, né? Uma palavra pouco usada no meio da teologia protestante. Corporificação, se referindo ao soma, ao corpo humano. É o meio pelo qual a pessoa se relaciona com esse ambiente e vice-versa. É o meio para viver no ambiente, para experimentá-lo. Isso ajuda a explicar o grau de coincidência com o sentido mais estreito de corpo físico, pois o ambiente da experiência do dia a dia é ambiente físico. Mas soma, como corporificação, significa mais que mero corpo físico. É o eu corporificado, o meio com o qual o eu e o mundo agimos um sobre o outro. Então, é uma tentativa aqui de Mdal, o autor do livro aqui, de tentar trazer uma expressão, né, no caso eu escrevi em inglês, então em português aqui, corporificação seria uma tentativa de traçar paralelos com o nefesh do Antigo Testamento, que tem um sentido do eu completo, o homem na sua totalidade. Não somente um pedaço de carne e ossos, mas o homem na sua perspectiva ampla, né? O homem na questão emocional, nas suas emoções, o homem analisado no seu contato que ele pode ter com Deus, é o homem sendo avaliado em todas as suas abrangências, em todos os seus aspectos, né? É algo assim pouco comentado, mas tanto soma, né, o termo que ele usa aqui, corporificação, né, e joga um paralelo aqui, o ego. Vou falar do ego, né? Do ego, o eu, né? Muito utilizado pela psicologia. É para tentar abarcar todos esses elementos de um ser humano. O ser humano não é somente... eu tenho, por exemplo, 80 quilos. Não são 80 quilos de carne e ossos em uma massa cinzenta. Muito mais do que isso. O ser humano, diferentemente dos animais, ele pode ter contato com Deus. É um ser espiritual, um ser que se relaciona com um ente, que esse ente seria uma força superior, seria, no caso, Deus. O ser humano, podemos assim dizer, é o único animal, aqui entre aspas, é o único animal religioso. Você não vê nenhum animal, um pássaro, um mamífero, com necessidades religiosas de se reunir para adorar, nem que fosse a natureza, não existe isso. Os animais se reuniram
na floresta para adorar a mãe natureza. Não existe isso. O homem, somente ele, sente, em todas as civilizações, sempre sentiu a necessidade de ser religioso. Ainda que de maneira distorcida, né? As religiões animistas, né? Nas religiões politeístas, adorando outros deuses. Mas só o homem que abarcou, que teve esse entendimento e sempre teve essa necessidade, né? E talvez seja essa palavra que ele está expressando aqui, que é pouco conhecida pela maioria dos evangélicos, corporificação. É o soma. Alternativamente, poderíamos usar um termo como corporidade. Ele usa outro termo aqui, corporeidade. Vou usar aqui corretamente, corporoidade. Ele coloca entre aspas. Pois é precisamente a corporeidade que permite aos indivíduos, como corpos, interagir entre si, cooperar uns com os outros. O corpo é o meio dessa interação e cooperação. Reduzir isso simplesmente a intercâmbio físico, como um aperto de mão de bens físicos, seria reduzir uma colaboração multidimensional de pessoas a algo mais unidimensional. É precisamente a interação de indivíduos corporalmente que faz com que tenha sentido falar de um corpo social ou corporação, isto é, de indivíduos como corpos, trabalhando juntos em harmonia para um objetivo comum. Se corpo significa apenas corpo físico, tal uso seria muito discreto e a alguma distância do sentido básico, mas corpo, entendido no sentido de denotar corporalidade, leva diretamente à ideia de corpo social, corporate. Aí somente já deve estar, né, indo, sabe para onde? Para os textos de Paulo, para falar sobre a igreja como corpo. Né? Há um corpo, a igreja é o corpo. Tem uns camaradas que falam isso, né? Eu sou a igreja, não é isso? Ele como membro do corpo sozinho, ele não é igreja. Não é mesmo, não. A pessoa, olha que interessante, isso desconstrói os desigrejados, né? Porque o indivíduo só pode declarar que ele é a igreja, eu sou a igreja. Normalmente você vê as pessoas dizendo isso quando alguém, de forma convencional, né? A gente convencionou-se, né? Ninguém fala que está errado. Mas a gente sabe que quando a gente vai a um templo culto ao Senhor, a gente costuma dizer, vamos à igreja, vou à igreja. Aí os camaradas escrevem com muito orgulho embaixo, a igreja somos nós. Não é isso? Então. Mas ele está dizendo isso, geralmente ele não faz parte de uma comunidade, não congrega, não obedece a ninguém, né? Se submete a ninguém, não se relaciona com ninguém. Ele é a igreja do eu sozinho, não é isso? Então, totalmente equivocado, falando de errado. Porque o indivíduo só pode dizer, eu sou a igreja, se ele fizer parte do corpo. Olha que interessante. E o que compõe o corpo? Os membros individuais formando este corpo. Eu sou um membro, você é um membro individual deste corpo, no qual Cristo é o cabeça. Na minha opinião, a analogia que Paulo faz da igreja, comparando ao corpo humano, é a analogia perfeita. Por quê? Porque você só pode ser igreja se você fizer parte do corpo. Meu dedo polegar, só pode dizer que faz parte do corpo se ele estiver colado aqui. Se eu decepá-lo e jogar fora, no lixo, ele deixa de ser corpo. Ele é apenas um membro, um pedaço do corpo que foi deslocado, que foi amputado, né? E ele sozinho por si mesmo não vive, mas tirando um dedo eu consigo viver, o corpo vive, tirando um dedo, né? Aí o camarada sai da igreja, não quer mais congregar e diz que consegue viver, consegue ter vida, vida longe do corpo, vida descolado da cabeça que é Cristo. Veja, quando o dedo é decepado, a cabeça não vai embora, a cabeça permanece, trazendo a ideia de que Cristo é que guia o corpo. A cabeça permanece, Cristo é o cabeça, ele permanece no corpo. Mas o membro que se deslocou, que quis sair do corpo, ele não é mais igreja, porque ele não recebe mais a orientação, nem a direção, nem a vida que flui do corpo, vindo da cabeça, a direção que vem da cabeça. Percebe? Então tem muita gente enganada, hein? Eu sou a igreja. Como pode o dedo amputado não faz mais parte do corpo dizer que faz parte do corpo? Não faz mais. Então ele não pode ser um corpo. Um dedo amputado, estou usando aqui o dedo, mas pode ser um pé, uma mão, um braço.
um dedo amputado, um pé amputado, não pode, que não faz mais parte do corpo, não pode dizer que ele sobreviverá. Pelo contrário, vai apodrecer, vai entrar em estado de putrefação e terá que ser jogado no lixo, porque não faz mais parte do corpo. Veja que interessante. A analogia é perfeita. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se um membro, se um indivíduo se desloca, se desgruda, se desconecta do corpo, o corpo continua vivo, porque está ligado à cabeça que é Cristo. Mas aquele indivíduo, ele vai apodrecer espiritualmente, ele não terá mais vida, vai entrar em estado de putrefação. Perfeito, perfeito. Esses pontos podem ser, voltando aqui, podem ser facilmente ilustrados pela linguagem de Paulo a respeito do corpo. É verdade que ele muitas vezes fala do corpo quando pensa primariamente na função física ou presença física, né? Aqui eu já trouxe, né, uma das analogias de Paulo usando o corpo a se referir à igreja, né? A humanidade decaída entrega os desejos do seu coração, desonra seus corpos entre si. Marido e mulher têm autoridade um sobre o outro, ou melhor, um sobre o corpo do outro, como diz em 1 Coríntios 7,4. E a questão de pessoas desonrarem seu corpo entre si, Paulo faz essa citação em Romanos 1,24. Ainda que presumivelmente Paulo não pense na relação sexual destes como ato puramente físico. Paulo, é verdade, ele tem a ideia que também um ato sexual tem aspectos também espirituais, né? Paulo está presente pelo Espírito, embora ausente de corpo. Por exemplo, ele cita isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3. Presença no corpo significa estar ausente do Senhor e vice-versa. 2 Coríntios 5, 6 e 8. Paulo lembra uma experiência fora do corpo. Veja, são vários momentos aqui em que Paulo vai utilizar a palavra soma, corpo, em vários contextos distintos. 2 Coríntios 12, verso 2 e 3. Embora, como declara, não tenha certeza se aconteceu no corpo ou fora do corpo. Fala de trazer as marcas de Cristo em seu corpo, presumivelmente pensando em especial nas cicatrizes e efeitos físicos dos vários açoitamentos e duros sofrimentos que suportou. Embora o pensamento semelhante de 2 Coríntios 4,10, trazer a morte de Jesus em nosso corpo, nos põe em contato com uma concepção muito mais rica de participar dos sofrimentos de Cristo. Até mesmo a tricotomia de espírito, alma e corpo, em 1 Tessalonicenses 5,23, que sua mais partitiva, aparece no contexto que enfatiza a integralidade. Essa é uma expressão interessante. Ou a totalidade ou integralidade, né? Acho que integralidade soa melhor. Em que a enumeração é mais como a de Deuteronômio 6,5, denotando um compromisso total. Ok? Todavia, em outras passagens, o sentido mais rico de corporificação está mais claro. O espectro dos sentidos é particularmente evidente. Em 1 Coríntios capítulo 6, do 13 ao 20, aqui Paulo usa soma 8 vezes. Poderíamos contentar-nos com o sentido de corpo físico quando fala de relações sexuais com prostituta. Em 1 Coríntios 6, verso 13, 16 e 18. Mas Paulo também lembra aos coríntios que vossos corpos são membros de Cristo, em que o estreitamento do sentido para corpos físicos certamente diminuiria o sentido de Paulo. O que Paulo lembrava aos coríntios era que eles mesmos, ou seja, a nós, eram membros de Cristo. Mas eles precisamente como seres corporificados, cujos atos corporais indicavam a qualidade e o caráter de seu compromisso e do seu discipulado. Então, veja quantos contextos diferentes, né, Paulo entrega aqui para o termo soma, corpo. Mas ele vai desenvolver essa teologia de maneira profunda, né, falando sobre cada crente como membros, individualmente, membros deste corpo, né? Então, quando ele fala que eles estavam unidos num só corpo, que cada membro individualmente estavam conectados por meio do corpo no qual Cristo é o cabeça, é isso que Dimidal está dizendo aqui. Ele está dizendo, Paulo estava lembrando a eles, sobre o compromisso que eles tinham uns com os outros. Não é verdade? Se a pessoa perde, né, a pessoa tem 5 dedos, se ela perde 1 ou 2 dedos, ela vai ter dificuldade para segurar, né, qualquer objeto, né? Vou pegar aqui um pente aqui da minha esposa, ó. Se ela está com apenas 2 dedos, ela vai ter que ficar tentando pegar, se perder então,
o indicador, o polegar, ela vai ter que pegar assim, olha, dificuldade. Pois é, membros individualmente conectados falam sobre o caráter do compromisso que eles tinham uns para com os outros dentro daquela comunidade. Então, chegamos a 25 minutos de aula, vamos dar continuidade na próxima semana. Próxima semana não, próxima aula, né? Não sei se na próxima semana eu vou conseguir dar aula aqui. Geralmente estou com outras aulas também. Estamos aqui em Teologia Pentecostal, História da Filosofia Cristã, curso de História da Teologia. E, geralmente estamos ministrando essa aula aqui de 15 dias. É muita coisa. Mas vamos ver se a gente consegue na semana que vem retomar esse tema, soma. Ainda estamos falando sobre corpo. Na próxima semana eu quero fechar esse tema do corpo e partir para o termo sarx. No grego significa carne. Que é interessante também esse aspecto na teologia paulina. Muito show, né? Legal. Até a próxima, queridos. Comente aí. Se torne apoiador do nosso canal. Nos abençoe. Compartilha e até a próxima.